Igreja, eu os cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estou diante de Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, para Te agradecer por mais esse dia. Toma, Senhor Deus, Pai, as nossas vidas em Tuas mãos. Senhor, nos abençoe, nos prospere. Nos dê, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sabedoria, entendimento e conhecimento para poder estar sempre ali Te ouvindo, Papai, e sempre ali obedecendo aquilo que o Senhor nos ordena fazer. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Te agradecemos pelas nossas famílias, pelas nossas parentelas, pelas nossas vidas, por estarmos aqui de pé, com saúde e sendo ali guiados e protegidos por Ti, dando ordem aos Teus anjos para nos guardar de todas as ciladas, emboscadas e armadilhas, tanto do homem visível como do invisível. Nos abençoe, Senhor, e nos guarde em nome santo de Jesus. Amém. Amém, igreja. Então aqui nós vamos estar falando de uma palavra que está no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Amém? Então aqui o Senhor ele vem dizendo assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concedeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Amém? Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, que seja o Senhor a falar pela boca de tua serva, que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém de ti, do seu trono, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então vocês veem que aqui, quando o Senhor vem dizendo dessa palavra, me desculpa que o celular caiu aqui. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Oh, glória, aleluia, Jesus. Né? E deu uma escapadinha ali. Então aqui quando o Senhor ele vem falar nessa palavra, é maravilhoso, por quê? Porque ele vem falar do adultério. Então quando Davi, ele saindo no terraço de sua casa, e ele viu Betseba, seus olhos né, cresceram, porque ele viu aquela mulher formosa, aquela mulher bonita, linda, de corpo, tudo, né? Então ele ficou louco, alucinado para possuí-la. Então o que ele fez? Ele foi e perguntou para os seus servos quem ela era. Eles falaram: é Batseba. Ela é mulher de Urias. Ela é filha, né? Ela é filha de Eliã, mas é esposa de Urias. Aí o que ele falou para os seus servos? Vai buscá-la. Por quê? Porque ele desejou aquela mulher e ele queria possuí-la. Então foram buscar ela, trouxe ela para Davi. Davi fez o quê? Se deitou com ela. Mas ele sabia que ela era mulher de Urias? Sabia. Ele sabia quem era Urias? Sabia. Era o chefe, capitão da sua guarda e, por sinal, fiel a ele. E ele foi e pegou a mulher dele e se deitou com ela. Mas ela também foi lá e se deitou. Não. Ele era rei, Davi era rei. Então o que ele fez? Ele mandou buscar, cai daquele que não obedecesse às ordens do rei. Então ele mandou buscar ela para se deitar. Então ela fez aquilo que ele queria fazer. Ela queria ter um relacionamento sexual com ele? Não, então ele a forçou. O nome disso é estupro. Você tá me entendendo? Que a partir do momento que você faz uma coisa, você faz forçada, você está sendo coagido pela pessoa, ou a pessoa está com uma arma tal, tudo, e ele, por ele ter a patente, por ele ser rei, ele a forçou a ter uma relação sexual com ela. Disso, ela ficou grávida, e ela mandou avisar: eu estou grávida. Aí o que ele fez? De imediato, ele mandou uma carta para Joabe, para que pudesse liberar Urias, para que eles voltassem para cá, para o salão, pela porta da real, para a casa real, que é a porta do palácio, para que viesse. Por quê? Qual era a intenção de Davi? Mas Deus estava lá na janela assistindo tudo que Davi estava fazendo. Você tá me entendendo? Mas qual era qual que era a intenção de Davi? Era que o Urias
fosse à casa dele, se deitasse com a mulher dele, depois voltasse para a guerra, aí ia ser a notícia, estou grávida. Não, o filho que estava no ventre dela gerado era filho de Davi com ela, e não era filho de Urias. E ele queria enganar o Eteu, mas Deus não permitiu, porque ele conhecia o coração de Urias. E o coração de Davi, naquele momento, não era um coração comparado de Deus. Davi não tinha aquele coração contrito. Davi não tinha um coração comparado a Deus. Aí não adianta a pessoa vir falar, mas veja bem, olha só, ele fez tanta coisa errada e é Davi, mas ele tinha um coração podre, que nem eu já tive o meu, que nem você já teve o seu, como muitos ainda têm o coração podre, mas está dentro da igreja, está liderando, está governando, mas o coração continua podre. Então, Davi, ele teve que ter um conserto nesse coração. E foi diante disso, porque por ele estar com aquele coração podre, com aquele coração totalmente errado, com o coração ali totalmente infiltrado, as coisas dali de Satanás, porque deixou ser envolvido, o que ele fez? Ele não conseguindo ver que Urias não desceu para a casa dele, porque os mensageiros, né, que ficavam de plantão, que sempre tem os fofoqueiros, os olheiros, né, de plantão, então tinha os olheiros lá, os olheiros foi, correu para Davi e falou, Urias não desceu para casa dele, ele tá lá com o pessoal do exército dele. Como? Manda chamar ele. Mandou chamar ele, não, você tem que descer para sua casa, ficar com a sua mulher. Ele falou, não, os meus homens estão ali na tenda, tem a arca. A arca está lá na tenda, tá tudo lá, eles estão lá na tenda, eles estão ao relento. Estão dormindo ao relento, não estão comendo nem bebendo, por que eu vou descer para minha casa, vou ficar lá, vou comer e vou beber e vou dormir com a minha mulher, sendo que eles não estão tendo isso daí? Olha só, um verdadeiro chefe, um verdadeiro líder, um verdadeiro mestre. Você tá me entendendo? Porque a gente, para liderar, não é só você chegar e ficar mandando, não. Porque quem manda, não manda em nada. Não faz nada. Quem muito manda, não manda em nada. Pode contar. Que quando tem muito, eu mando, eu faço, pode contar que não faz nada. Porque a liderança não vem de mandar, vem de liderar. Vem de comandar, não é de mandar. Comandar, não é de mandar. Porque a Bíblia nos ensina que Paulo, quando falou, ele falou, defendi o bom combate. Então ele não mandava, ele combatia o bom combate. Você tá me entendeu? Comandava. Então é o comandar. Então você mandar, aí qualquer um manda, você tá me entendendo? Qualquer um manda, vai lá e faz, qualquer um manda. Porque Deus, quando ele dá, ele não manda, ele dá uma ordem, tem que ser cumprido e acabou. Você está me entendendo? Então é dessa maneira que o Senhor faz comigo e contigo. Então Davi não tinha ainda esse coração. Davi tinha um coração podre também. Mas ele precisava mudar, porque Deus, ele viu o que ele fez. Ele entrou num adultério. Qual era ali o conteúdo dos adultérios na lei mosaica? Era ser apedrejado, era ser morto. E essa mulher ainda estava grávida, porque ele era filho do adultério. Aí o que aconteceu? Ele viu que nada reinou, ele falou, não, se isso daí, porque ele conhecia a lei, ele sabia da lei, nós dois vamos ser mortos apedrejados, porque ela vai ter que falar, porque ela tá grávida e não é do marido. E quem é que... Você tá me entendendo? Então o negócio, a sujeira estava dentro do palácio. Aqueles súditos dele, os servos dele, não podia falar, que se alguém falasse, morria, perdia até a língua. Mas aí o que aconteceu? O que ele fez? Ali se estendeu, você vê? A tentação da imundície, do adultério, olha até onde se estendeu. Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou para que colocasse Urias de frente, como a linha de frente da guerra. O que aconteceu? Urias foi morto. Ele foi morto, porque já era uma armadilha, já era uma cilada, para que matasse Urias. Porque se a mulher não saiu de dentro do palácio, quem era que podia ter coabitado com ela? Urias não era bobo, ele sabia que era o rei. Tá me entendendo? Então era melhor matar Urias, porque Urias ia saber que era o rei. Olha só, olha até onde se estendeu isso daí. Deus, ele viu isso? Viu. Deus deixou encoberto isso daí, colocou a cobertura, mas não foi que ele apoiou o que Davi fez, não. Deus tinha um propósito na vida de Davi. Deus, ele falou, Davi, por que não me pediste? Por que não falaste para mim que queria essa mulher? Por que foi tão longe para possuí-la, para poder ter? Olha o que você fez, Davi. Por que não pediu para mim? Mas o Senhor ia tirar ela do marido dela para dar para mim? O propósito de Deus já era Urias até morrer em batalha. Mas Davi adiantou. Ele adiantou o processo. Interferiu nos planos de Deus.
Nossa, mas a pessoa pode interferir? Interfere. E você vai pagar o preço. O que Davi pagou? O preço. A criança que Betseba estava esperando nasceu morta. A espada veio para dentro da casa de Davi. Ah, a criança nasceu morta. Não, teve outra espada, porque a mulher, a Batseba, a mulher de Urias, ele estuprou, porque ela não queria ter um relacionamento com ele. Mas ele forçou, e o nome disso é estupro. Então, vamos lá para o segmento. Então, o que acontece? Quando ela ficou, que veio a notícia que Urias havia morrido, ela estava de luto, ficou de luto. Quando terminou o luto dela, Davi mandou buscar ela e trouxe ela para o palácio, para ela ficar lá. Aí o que acontece? Todo mundo, né, achou que Davi estava cuidando do filho, né? Mas ela estava grávida, ela teve o filho, tudo ali às escondidas. Nasceu a criança. Ninguém podia falar nada, que foi tudo ali debaixo dos panos, tudo encoberto. Você tá me entendendo? Só que a criança nasceu morta. Aí, aquilo foi um golpe para Davi. Olha o que eu fiz. Aí ele correu e foi se colocar aos pés de Deus e pedir perdão e pedir, porque ele queria mudança, ele queria que mude, ele queria mudar. Senhor, me muda, eu não quero ser assim, eu não quero ser esse homem, eu quero ter um coração comparado ao seu. E Davi se rasgou para Deus. É o que eu e você temos que sempre fazer, se rasgar para Deus. Eu não quero ser mais essa pessoa, eu não quero ter esse coração podre, eu não quero ser essa pessoa imunda, eu quero ser limpo, eu quero ser limpa. Senhor, me limpa, me purifica, porque quero ter um coração comparado ao seu. Eu quero chegar e estender as minhas mãos diante de alguém, aquela pessoa será curada. Eu quero chegar diante daquele morto, Pai, e eu dizer para ele, levanta, ele levantar, porque eu terei o poder de ressuscitá-lo através do teu poder, porque o Senhor me deu poder, porque eu fiz uma mudança na minha vida. Eu vou curar mortos, eu vou levantar, ressuscitar, eu vou levantar, se ressuscitar mortos, eu vou curar toda sorte de enfermidade, eu vou expelir demônios, vou expulsá-los, Senhor, porque o Senhor me deu poder e autoridade. Eu vou fazer isso porque eu mudei meu coração, eu pedi para o Senhor, eu me arrependi daquilo que eu fiz. Mas o que o Senhor faz? Ele vai e olha da sua janela e vê que aquilo foi de coração. Davi quis arrumar a casa. Ele arrumou a casa. Foi a mesma quantidade que ele falou com Ezequias: arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias foi lá, arrumou a casa. Mas se nós formos vermos no capítulo, quando finaliza esse capítulo, você pode ver que Ezequias, ele ainda perdeu todas as suas coisas para o rei de Nabucodonosor, para o reinado de Nabucodonosor. Até os seus filhos foram colocados como eunucos. Por quê? Porque ele foi lá e começou a mostrar tudo que ele tinha. Agora, Davi, a espada veio para dentro da casa dele. Por mais que o coração dele mudou, se tornou contrito e se comparado ao coração de Deus, ele tinha que colher o que ele plantou. Mas a criança já tinha morrido, pastor. Mas olha só, mas ele tinha estuprado a mulher de Urias. Aí o filho dele estuprou a própria irmã. Irmã de Absalão por parte de mãe e pai. Aí o que Davi fez? A lei mosaica tinha que mandar matar, tinha que matar ele. Mas por ser filho dele, ele não matou. Aí ele quis dar um jeitinho brasileiro, passar a mão na cabeça. Vai para outra cidade, darei os gados, darei isso. Deu muitas moedas de ouro, de prata, gado, isso aqui, para eles morarem em outra cidade, para que não fosse, para que ninguém soubesse o que tinha acontecido na casa dele. Mas não adianta, que não fica. Aí o que aconteceu? Ele mandou isso daí, mas o que Absalão fez? Contratou um matador para que matasse o seu irmão também por ele ter estuprado a irmã. Olha aí. O que ele fez com Urias? Ele não fez isso? A espada veio para dentro da casa dele. O nome disso é colheita, igreja. Então não adianta. O que você fizer para mim, fizer para outro, fizer para alguém, vai voltar para você. O que eu fizer para você vai voltar para mim. É colheita. Semeadura é necessária, colheita é obrigatória. Então tem que saber o que você faz. Se você plantar uma árvore boa, você vai ter que colher fruto bom. Agora, se você plantar erva daninha, você vai só colher abrolhos, coisa ruim. Então, não adianta querer reclamar, porque o nome disso é colheita. Foi você que lançou a semente. Então, você tem que ver o que ele lançou, ele trouxe para dentro da casa dele. E depois, sabe o que ainda aconteceu? Absalão, olha só. Absalão voltou
E uma frase que ele falava dentro na sua mesa era só para a família que sentava à volta da mesa. E Absalão falou, coberto com a capa. E ele viu e falou, essa frase eu falava só entre meus filhos. Ele tirou a capa e mostrou quem ele era. Era o filho dele. Voltou para tirar tudo que era dele. Davi teve que sair do palácio. Os sacerdotes disseram que a arca, eles não iam levar a arca, eles iam ficar lá com a arca, porque a arca era ali totalmente a arca do Senhor, a arca de Deus. Então, eles falaram, não, nós vamos ficar. Se ele tiver que nos matar, vai nos matar. Mas a arca, nós vamos proteger a arca. Olha só, os sacerdotes ficaram, que eram os 70, ficaram lá. Então, Davi partiu com Betseba, o seu filho Salomão, você está me entendendo? E foram, né, na peleja. Só que Absalão possuiu o palácio, levantou um exército para ir contra o pai, olha aí. Levantou um exército para ir contra Davi, a casa dele. O exército que ele levantou para ser contra Davi, pegou suas concubinas, pegou a sua coroa e pôs Davi para fora. Olha aí. Mas Davi, se ele fosse aquele homem com aquele coração ainda tal tudo, ele poderia pegar e colocar um exército para ir contra o filho. Mas ele não fez, porque o coração dele estava contrito. Ele já não tinha mais aquela coisa de fazer, porque ele tinha um coração comparado a Deus. Então ele não podia ficar fazendo os pecados, errar. Mas ele teve que assistir tudo que ele tinha feito para os outros, que ele fez na vida de Batseba, que ele destruiu a vida dela, matou o marido dela, o filho do adultério nasceu morto, tudo isso, a dor que ele causou, ele estava passando. Aí ele viu o filho dele, o filho matou o outro, teve que a filha ir morar em outra cidade, aí depois Absalão ainda veio contra ele, tirou ele do palácio, tirou o seu exército, colocou contra ele, olha só o que ele fez. Mas ele tinha seus soldados fiéis, levantaram o exército para ir contra Absalão. Aí quando ele foi, o que ele ainda fez? Mata todos do exército, mas protege o meu filho e o traga para mim. A primeira coisa que o chefe da guarda dele fez foi matar o filho dele, foi matar Absalão. Tá? Entendeu? Aí ele de joelho caiu e olhou para o alto. Estava cumprido. Porque ele pensava que ia ser Absalão que ia levantar a casa do Senhor. Mas não era, era Salomão. Então todos os erros que ele cometeu, ele viu diante dos seus olhos serem destruídos pela mão de Deus. Então a gente tem que pensar muito, igreja, quando nós viemos a fazer as coisas contra os outros, né? Contra a nossa casa, contra a família, a parentela, contra aqueles que nos rodeiam, porque o que nós fizermos, nós vamos receber de volta. Então saiba o que faça. E assim, Absalão morreu. E quando ele estava ali todo triste, quem vai construir? Porque a preocupação dele era quem ia construir a casa do Senhor. Aí o Senhor disse para ele, será Salomão. Você não vai construir porque as tuas mãos têm muito sangue. Mas será Salomão. Aí ele, nossa, chega a me arrepia. Ele adorou aquilo. Porque a preocupação dele era com a casa do Senhor, com Deus. Porque Davi, ele tinha os seus defeitos, mas ele era um homem totalmente apaixonado por Deus. Então, igreja, que ele foi aquele quem disse, quem é esse incircunciso, com 16, 17 anos, que vem afrontar o exército do Deus vivo? Olha aí, Jesus. Então, igreja, o que nós precisamos é mudar. E quem é o maior rei de Israel? É Davi. A bandeira mais respeitada é a bandeira de Davi. Então, era um homem respeitado. Ele teve as falhas? Teve. O único que nunca pecou foi Jesus. Ele, muito pelo contrário, morreu pelos nossos pecados. Então, gente, o que nós precisamos é nos corrigir. O que nós precisamos é nos purificar. E sermos um coração contrito ao coração do nosso Deus. Então, temos que melhorar isso. Sarar. E pedir para Deus. Porque aonde você colocar tuas mãos,
prosperará. E os seus pés, aonde pisar, abençoado será. Se estiver passando um cortejo, uma mãe estiver com uma criança, eu vou dar um testemunho para vocês de dentro de uma cadeia. Eu estava lá dentro desse presídio, era dia de visita, tinha muitas pessoas, famílias, e não podia abrir os portões e uma criança passou mal, começou a ter convulsão. Eu falei, meu Deus do céu, e a criança com convulsão e ardia em febre. Essa criança faleceu e o pai gritava, tinha que ver. Aí os presos começaram a segurar ele, porque se ele fosse nos portões e gritasse, ainda além de acabar com a visita de todo mundo, ele ia ficar na solitária, essas coisas todas, e a pena dele podia ser... E os caras, né, olhando, os aspas, eles não estavam nem aí. E o pai desesperado, pelo amor de Deus, ajuda meu filho. E o menino ficou roxo, sabe? Ficou roxo e ficou duro. E ali, sabe quando você não sabe, você fica ali numa situação, e ali, aí veio o rapaz, eu estava do outro lado, e o rapaz veio correndo. Missionário. Eu peguei e falei, que foi? Eu estava entrando no 8º a 9º mês de conversão, né? Com o Senhor, eu já fazia esses trabalhos dentro de presídio. Aí eu peguei e fui, aí ele falei, o que foi? Ele falou, tem uma criança lá, não sei, acho que ele morreu. Eu não sei, ele tá duro, tá roxo e duro. Ele começou a tremer, babar e ele tinha até espumado, né? Aí eu peguei assim, olhei assim, eu tava com um vidrinho assim de óleo dentro da Bíblia. Aí eu peguei assim, aí eu ajoelhei, aí eu coloquei o óleo assim na minha mão e coloquei assim na testinha dele. E o pai, nossa, e os caras, os outros presos segurando ele pra ele não ir pro portão, né? Porque senão, nossa, pra ele não ir pro portão. E ele chorava, mas ele gritava, sabe? Ele gritava. E a mãe, nossa, a mãe assim com a criança ali no colo, ela sentada no chão, ela tava assim, ela olhava assim, ó. Ela ficava numa direção olhando assim pro céu e as lágrimas, nossa, gente, que cena. Ai, eu me arrepio. Que cena. Aí eu peguei, cheguei assim, aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, Senhor, eu sou nova convertida, não sei nem como fazer isso. Sabe, assim. E eu fiquei olhando, e todo mundo assim, né, me olhando ali. Aí o rapaz falou, ele tá morto, pastor. Aí eu coloquei, passei a mão passei óleo assim, coloquei aqui assim nele assim, e eu coloquei nele e coloquei uma mão nele, eu de joelho assim, o menininho deitado no colo da mãe, essa mão eu coloquei no peitinho dele e a outra eu coloquei no peito da mãe. A dor dela e o poder de Deus. Sabe? Eu peguei e falei, Senhor, que não seja eu envergonhada, Pai. Traz essa criança de volta e elimina a febre que ele está, Pai, porque Tu é Deus. E ali, a mãe fez assim, ó. Ela sentiu aquele alívio e o menino fez assim, ó. Mamãe! Nossa! Sabe, foi algo... Ai, Jesus dos crentes! Foi um áudio maravilhoso, gente, um ato maravilhoso. Eu e uma Nascimento Coutinho fiquei espantada. Porque eu não sabia que aquilo era de mim. Não foi eu. Foi o poder que habitou em mim. Ali, filho do céu. Nossa, depois daquilo ali, nossa, a palavra da Dona Ilma do Nascimento era a palavra mais forte abaixo de Deus. E foi falado, sabe por quem? Pelo comandante lá, o general de lá do comando. Ele falou, depois de Deus, a palavra que opera aqui é a dela, é da missionária. E ali também ele foi realizado cura nele, que ele tinha uma enfermidade, ao qual Deus curou no meio do pátio, para todo mundo ver. E Deus, ele vem usando. Então, gente, a Bíblia nos fala, vos dei poder para sarar toda sorte de enfermidade, expelir demônios e ressuscitar mortos. Então, bora lá fazer o que foi nos dado? Porque Jesus está em casa, está na cidade. Então é a hora de pegar o poder e realizar, porque o Senhor é que nos manda.
Amém, igreja? E é dessa maneira que devemos fazer. Mudar o nosso coração para que nossas bênçãos venham a nos favorecer, como Davi fez. E ele foi abençoado e no seu leito de morte, Salomão comandou. Amém? Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte e tenha um dia, uma tarde, uma noite abençoada no nome santo de Jesus. Beijo pra vocês, igreja!